Caríssimas amigas, caríssimos amigos, vou permitir-me 3 observações prévias, curtas, sobre aquilo que acabei de ouvir. Primeiro, o que ouvi da boca do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seu legítimo queixume, meio queixume, meio afirmação reivindicativa, quanto ao que é a centralização política, administrativa e cultural na sociedade portuguesa. E naturalmente não posso deixar de ser sensível a esse seu estado de espírito, com as raízes que tenho não muito longe daqui. É verdade que numa terra que não é toda ela só transmontana, é duriense e é minhota, mas tem uma componente transmontana, que é Celurico de Basto. E compreendendo bem o que é a aventura, o que é a saga, daqui viver, daqui criar, daqui suscitar interrogações de toda a natureza e aqui fazer nascer também um espaço tão importante quanto este. Mas como não há acasos na vida, não é um acaso o Presidente da República Portuguesa aqui ter estado no momento fundador do espaço e aqui regressar no lançamento desta obra. Significa que está irmanado naquilo que é uma preocupação legítima, não apenas do Presidente da Câmara, mas das gentes destas terras, das gentes dos Portugais profundos, que são muitos e que são diferentes e que não têm, muitas vezes, a possibilidade de fruir dos horizontes de outros Portugais. A segunda observação destina-se ao entusiástico coordenador e prefaciador desta obra. É fascinante ouvir alguém que trabalha numa obra contar a sua vida, a sua biografia, o seu percurso a propósito dessa obra, e foi o caso. O que significa que é isso mesmo que se pretende de um leitor, de um admirador e de um estudioso de uma personalidade como aquela que aqui nos reúne. Que se sinta galvanizado, que se sinta empolgado e que isso significa, de alguma maneira, identificar uma parte do seu percurso com o percurso maior daquele que é objeto da sua admiração. Finalmente, a terceira observação prévia vai para a minha querida Clara Rocha. Eu estava a ouvi-la, não sei se sentiram o mesmo, mas eu estava a ouvi-la e estava a ver o talento do exercício da impossível separação entre a filha e a estudiosa, admiradora, analista daquele que por acaso é seu pai. E se a professora esteve presente, como era inevitável, em todo o texto, contendo-se, escolhendo as palavras comedidas, tentando ganhar distância, aparentando objetividade, a filha irrompia nas entrelinhas, mostrando que o subjetivo é sempre mais importante do que o objetivo quando se trata de apreciar uma carreira, uma obra e uma personalidade literária. E eu pensava para comigo mesmo um dito que ouvi várias vezes repetir a uma avó minha e que dizia: felizes os pais que tais filhas têm. Ela dizia tais filhos, num sentido mais genérico, mas aqui que tais filhas têm.
porque era tocante ver, e é tocante testemunhar, como esta filha, além de admirar a obra deste autor, nunca se esquece de que é filha desse autor. E tudo faz para merecer como filha o pai excepcional que teve. Bom, e dito isto, falemos de quem concita o nosso encontro de hoje. 25 anos sem Miguel Torga. Parece que foi há menos tempo ou que foi há muito tempo. Para todos os que crescemos com ele, com os seus livros, o seu exemplo, a sua figura, parece menos tempo. Parece que Torga nunca deixou de estar connosco. Nas nossas referências, na nossa visão de Portugal, na nossa memória de uma geração e de um século. É o meu caso, que escolhi Torga para descrever Portugal logo no final do discurso de posse como Presidente da República, tal como escolher a vezes sem conta nas 3 décadas anteriores. Para outros, sobretudo os mais jovens, parecerá talvez que Torga nos deixou há muito tempo, porque não o conheceram, porque não conhecem, felizmente, o estado de coisas que ele combateu, nem o país que era o seu e que, entretanto, se modernizou e se tornou quase irreconhecível. Mas este obstáculo não é intransponível. Usada e abusada, mas nem por isso menos verdadeira, a frase de Torga: o universal é o local sem muros, continua útil para nos aproximarmos da sua obra, ainda que com as cautelas que muitas pessoas usavam para se aproximar dele. Um dos equívocos compreensíveis da literatura portuguesa do século XX, compreensível por razões culturais e políticas, consistiu na ideia de que a escrita é sobretudo um documento, ou um testemunho, que é a voz dos vivos para os vivos, e que, por conseguinte, diz mais respeito aos vivos do que aos vindouros. Um critério que, levado à letra, tornaria ilegível boa parte da ficção portuguesa novecentista, sobretudo aquela que se preocupou, acima de tudo, com o seu tempo, com a experiência de um tempo. O tempo de Torga já não é em grande medida o nosso de 2020, ainda que ainda possa ser, de algum modo, o tempo dos mais velhos, que não vivem apenas no presente, mas trazem consigo experiência e recordações. Quando se discute a posteridade de Miguel Torga, tendemos a usar argumentos sociológicos, respeitáveis, mas insuficientes. Podemos, por exemplo, dizer que a ruralidade já não é vivida assim, que o gosto poético já não é exatamente aquele, que o hiperconfessionalismo atual compreende com dificuldade aquele diário tão austero. Mas não serão os homens e mulheres, as dinâmicas e os bloqueios humanos, as forças da natureza, mais ou menos iguais em todos os tempos? Não é por isso que lemos ainda a grande literatura de civilizações, cujos códigos éticos ou hábitos cotidianos desconhecemos? Pode dizer-se que o volume de cartas para Miguel Torga, que acaba de ser publicado, é também ele um livro testemunhal. Convites, agradecimentos, admirações, traduções, camaradagens, um ou outro afrontamento, quesílias literárias e a questão sempre muito presente
da imagem que o autor projetava enquanto escritor e enquanto figura política difícil, entre aspas, como se dizia e se diz ainda. Mas o testemunho é da ordem do imediato, ou seja, daquilo que para nós é já o histórico. Por aqui passa meio mundo intelectual. António Sérgio e António Ramos Rosa, Casais Monteiro e David Mourão Ferreira, Oscar Lopes e Paulo Quintela, Jorge Sena e Rubená, ou Vitorino Nemésio, que comenta as dissensões presencistas e, como já foi dito, as angústias metafísicas. Está aqui tudo o que é da história e da mitologia. Coimbra, os meios oposicionistas, a questão do Nobel, como está a presença de Torga no mundo francês e espanhol, e os amigos brasileiros. As cartas de Ribeiro Couto serão, pelo tom, as mais surpreendentes deste volume. Alguns correspondentes mostram uma franqueza desarmante. Escreve Sofia, aspas, às vezes está mal, e eu tenho medo de si, fechar aspas. Enquanto Agostina, magoada por não ter recebido a atenção que considerava devida, é frontal ao ponto da inconveniência. Cito, mas o que estraga os seus livros, senhor, é o desejo de simplicidade. Fim de citação. Há até duas cartas, particularmente tocantes, uma já recordada, de leitores anónimos. Um que, de Portimão, lhe pergunta se determinada personagem de um conto é mulher ou bicho, para que possa falar disso nas aulas com conhecimento de causa. Outra, uma carta da prisão de um admirador que tentou emigrar clandestinamente. Dois textos que, fosse qual fosse a resposta de Torga, mostram a possibilidade de um diálogo que vai além da aura olímpica e distante. O mito Torga, o seu contexto, a percepção pública da sua personalidade. Enfim, o testemunho e a mitologia são, sem dúvida, importantes. E este epistolário, com uma introdução meticulosa do seu organizador, Carlos Mendes de Sousa, interessará a qualquer estudioso da literatura portuguesa contemporânea. Mas é de literatura justamente que se trata, porque a literatura é que nos faz estar aqui a falar de Torga, 25 anos depois da sua morte e quase 113 depois do seu nascimento. Não creio que o estatuto de Torga como contista e diarista tenha diminuído com as décadas. Mas as cartas agora reunidas ajudam-nos a compreender Torga como poeta, com maiúscula, como ele gostava, ou com minúscula. É o caso da carta interessantíssima e notoriamente paternalista de Fernando Pessoa, em 1930, carta que melindrou Torga e que sintetiza de algum modo as poéticas do primeiro e do segundo modernismos. Caso também dos testemunhos de Eugênio de Andrade e de Sofia de Melbreiner, bastante coincidentes. O primeiro louvando o estilo ora violento, ora enternecido, sempre límpido e rigoroso, que é das coisas mais dignas que temos por cá. A segunda notando a existência de um misto de lirismo, de amargura e de doçura, uma linguagem limpa, onde as palavras são o nome das coisas. Para além do testemunho, da mitologia, do salazarismo ou do consultório no Largo da Portagem, fica a imagem ainda viva que um dos seus primeiros exegetas, Eduardo Lourenço, definiu assim:
A acusação do mundo tão visível em toda a sua poesia, como a exaltação dele, retraem-se aqui, no livro Orfeu Rebelde, e o tom é de autoconfissão, lúcido, cansado, fala melancólica e quase sem testemunhas, como a do homem falando, enfim, diante da imagem definitiva que o espelho lhe reenvia. Talvez não saibamos nunca, em definitivo, qual é essa imagem, mas é ela que faz com que voltem à torga aqueles que o conhecem desde sempre e aqueles que o encontrem agora ou no futuro. E uma verdade tenho para mim como certa: queira ou não queira, haverá muito, mas mesmo muito, quem se encontrará irresistivelmente com torga no futuro.